Olá, boa tarde. O contexto da memória de conquistas democráticas é um desafio ao debate sobre o papel dos cidadãos na economia e na política. A Comissão Nacional de Justiça e Paz participa nesse debate com ideias que vos apresentamos daqui a alguns minutos, quando falarmos com o seu presidente, Alfredo Bruto da Costa. Antes mostramos-lhe acontecimentos que marcam a atualidade religiosa. O apoio à família pode ser uma das soluções para atenuar a pobreza crescente no país. Uma proposta em análise no seminário Pobreza e Direitos Humanos, promovido pela Plataforma Portuguesa das Organizações Não-Governamentais para o Desenvolvimento. Vocês reparem que tudo o que é estabelecido... Um seminário que decorreu na Assembleia da República e que pretendeu chamar a atenção do poder político para o drama da pobreza em Portugal. As instituições de solidariedade social deparam-se com cada vez mais pedidos de ajuda. Para melhor dar resposta aos que a si se dirigem, as instituições pensam em novas soluções para ajudar os mais necessitados. Para as instituições particulares de solidariedade social, que veem as pessoas como ativos cidadãos, promovendo a sua emancipação, este é um imperativo decorrente da sua missão e do seu quadro de valores. As IPS estão conscientes, motivadas e comprometidas na procura de novas soluções integradas e transversais e na aplicação de novos modelos de gestão para reinventarem novas formas de sustentabilidade financeira, na fidelidade à sua matriz e aos deveres do Estado e para uma maior eficiência nas forças sociais prestadas às pessoas. Entre aqueles que maiores dificuldades passam atualmente estão os idosos e os desempregados. Entre os grupos de risco mais propícios a caírem em situação de pobreza estão os idosos e as famílias numerosas, os salários de miséria, o desemprego que tendem em aumentar e as pensões ainda mais miseráveis colocam estes grupos em situações francamente difíceis. Dentre os 27 países da União Europeia, Portugal é um dos 9 mais pobres e em processo, de facto, acelerando de maior empobrecimento. A crise vivida no momento cria muitos problemas e deixa muitos outros por resolver. A realidade apresenta-nos pessoas, grupos e comunidades em situação de carência, de não acesso às condições para a satisfação das necessidades humanas mais básicas e elementares, condições que, mesmo existindo, são por vezes insuficientes ou desajustadas às pessoas a quem se destinam. O crescimento do desemprego, a insuficiência de rendimentos, o envelhecimento da população, a não fixação das populações na origem, no interior, a crise dos subúrbios urbanos, o ressurgimento do fenómeno do sem-abrigo caracteriza a realidade dos nossos dias. As soluções para atenuar a pobreza passam por insistir muito no apoio à família, assim como na cooperação entre o Estado e as organizações de apoio social. A realidade é muito pior que as estatísticas. O que estão em causa são pessoas, quase 2 milhões de pessoas, que não têm condições de vida digna, de vida justa, o mínimo de garantias de sobrevivência ao nível da alimentação, da habitação, da cultura, dos meios para poder existir na sociedade. Ora, isto é inaceitável. Uma sociedade que permite isto é uma sociedade que está profundamente doente. E por isso esta chamada de atenção, este debate sobre a pobreza e considerar que o direito a sair da pobreza é um direito humano, tal como qualquer liberdade fundamental, é um direito essencial à dignidade humana, isso interpela-nos a todos. E a Assembleia da República ter consciência deste apelo é muito importante. O debate sobre a pobreza atual em busca de soluções para este flagelo social é, por isso, essencial. O grande objetivo é fazer com que as pessoas possam despertar a sua consciência acerca destes temas. Acreditamos que na sociedade em que vivemos, e sobretudo no mundo atual, em que várias crises vão passando as sociedades a nível global, mas particularmente aqui em Portugal, vemos que as pessoas cada vez veem os seus direitos mais ameaçados e, sobretudo, o direito a ter uma vida digna e uma vida longe da pobreza. E isso faz com que tenhamos tido esta ideia e esta vontade, que a Assembleia da República prontamente acolheu, de recebermos aqui ilustres convidados. Importante também é que todos os organismos e instituições da vida pública se unam no combate à pobreza.
É de uma forma bastante, é com muita alegria que aqui estamos e tendo esta consciência de responsabilidade de que não podemos ficar indiferentes perante aqueles que são mais vulneráveis e que mais sofrem e que necessitam que possamos defendê-los e fazer com que a sua voz possa ser ouvida em todo o lado. E aqui também na Assembleia da República temos vários deputados que estão connosco, várias pessoas de várias organizações da sociedade civil e acreditamos que será um bom momento de debate em que as pessoas podem partilhar este tema tão importante. Um problema social que padece de uma resposta política, mas também social no que concerne ao respeito pelos direitos humanos. A pobreza é uma negação da justiça, da ideia de justiça que é transversal à nossa cultura, à nossa moral tradicional, à nossa cultura tradicional. E, portanto, é um imperativo de todos os homens, de toda a sociedade, com o Estado à cabeça, combater a pobreza. Por isso é que eu tenho dito e apelado permanentemente, frequentemente, para que os principais atores políticos, os principais partidos políticos, estabeleçam entre si um pacto político de combate à pobreza. Um exemplo prático deste combate à pobreza é o do trabalho da Associação CAIS. O grande propósito da CAIS, e talvez essa a grande diferença entre outras organizações, é que procuramos redescobrir talentos, isto é, levá-los novamente a uma aprendizagem de si e também fazendo um updating, portanto uma atualização no acesso a novas ferramentas, portanto aqui o caminho da formação, da educação, da profissionalização, que depois tem por caminho último, fase última, o trabalho. Portanto, a CAIS acredita veementemente que a pobreza, a miséria se combate pela capacitação e pelo trabalho. O seminário Pobreza e Direitos Humanos, promovido pela Plataforma Portuguesa das Organizações Não Governamentais para o Desenvolvimento, decorreu na Assembleia da República, em Lisboa. Temos de estruturação da cooperação internacional para o desenvolvimento. As razões para os problemas sociais da atualidade foram analisadas por Manuel Braga da Cruz. O livro Raízes do Presente publica uma coletânea de estudos sobre a história contemporânea. O presente não se compreende sem as suas raízes históricas, nomeadamente as mais recentes. Foi a partir desta premissa que o antigo reitor da Universidade Católica Portuguesa decidiu lançar o livro Raízes do Presente. Se tem um fio condutor, é a preocupação de compreender porque é que temos uma sociedade civil tão fraca e um Estado tão forte. Porque no passado vamos descobrir que as tentativas de modernização da sociedade portuguesa foram feitas a partir de cima e muitas vezes por imposição. E, portanto, não penetraram suficientemente no dentro da sociedade portuguesa, que continuou sempre a ser uma sociedade um pouco refratária às alterações que lhe queriam impor, umas vezes de fora, outras vezes de cima. Um livro que ajuda a perceber a sociedade atual. É um livro, portanto, para percebermos o nosso tempo. E o nosso tempo é um tempo polémico e cheio de dúvidas e interrogações. E o professor Manuel Braga da Cruz, enquanto reitor, não o publicou. Graças a Deus que agora já não é e pode-se transformar num livro aquilo que foram vários dos trabalhos que o professor Manuel Braga da Cruz, enquanto investigador e historiador, fez ao longo dos últimos anos. Os textos reunidos neste livro incidem, por exemplo, sobre as invasões militares sofridas por Portugal, sobretudo as invasões francesas, que ficaram marcadas pela firme defesa popular da identidade e da independência nacionais. Tem grandes novidades, não apenas sobre as invasões francesas, em que ele descreve panoramas e situações que eu penso que são pouco conhecidos, como sobre as relações entre a Igreja e o Estado, colocadas numa nova luz, fora daquele secularismo com que por vezes é entendida essa relação, e finalmente sobre o Estado Novo. Sobre o salazarismo, a maneira de interpretar o salazarismo tem uma proposta bastante original e creio que merecerá, sem dúvida, a consideração dos especialistas e interessará também os leitores em geral.
Um livro que analisa o passado recente, dando a conhecer factos até agora pouco conhecidos e que poderá ajudar melhor os leitores a perceber os problemas da sociedade atual. Eu acho que é um livro de história e é um livro histórico também. É um livro histórico porque, obviamente, é de um autor que faz história em vários sentidos. Isto é, não só no sentido de estudar a história, mas também de marcar a interpretação da história. É um dos nossos grandes historiadores e académicos. Mas vai ser também, para muitos dos leitores, uma possibilidade de descobrir aquilo que não sabiam, sem saber que não sabiam. E esse é o melhor que os livros de história nos podem dar. É um livro que nos ajuda a compreender o ponto onde estamos e onde chegamos. A história contemporânea é uma história muitas vezes muito manipulável. É muito fácil interpretar o passado à luz do tempo presente. Aqui trata-se de um trabalho muito sério e muito profundo do professor Manuel Braga da Cruz sobre alguns dos momentos importantes dos últimos 2 séculos em Portugal. Raízes do Presente, o novo livro de Manuel Braga da Cruz, publicado pela Aleteia Editores. No início de maio acontece a Peregrinação Nacional de Jovens. É no Fátima Jovem que acontece no Ano da Fé e antecipa o ambiente da Jornada Mundial da Juventude. Ide e fazer discípulos é o tema proposto. O Fátima Jovem é um encontro de jovens que nos congrega nesta mesma humanidade de procurarmos viver uma vida feliz, cheia de alegrias, cheia de sentido. E assim, o Fátima Jovem proporciona-nos, através de vários momentos de oração, de partilha, de convívio, de festa, a que cada um de nós encontre, de facto, essa vocação comum de sermos amigos, missionários de Jesus Cristo. Essa partilha da mesma fé. A Peregrinação Nacional de Jovens a Fátima acontece nos dias 4 e 5 de maio. No portal de informação da Igreja Católica em Portugal, em agência.eclesia.pt, pode consultar outras notícias sobre a atualidade religiosa. Neste programa, prosseguimos com a análise a temáticas sociais. E o nosso convidado, o Alfredo Bruto da Costa, muito boa tarde, obrigado por estar neste programa, onde prosseguimos numa análise a este documento, Ética nas Finanças, uma questão de justiça e paz, que aliás se encontra disponível na página da internet da Comissão Nacional de Justiça e Paz, para consulta e análise também. Entre as temáticas que aqui são abordadas, uma delas diz respeito à Europa e às desigualdades que existem ou não, e à solidariedade que existe ou não na União Europeia. Que influência tem este tema para que, de facto, exista ética nas finanças? Eu chamaria a atenção para 2 pontos. O primeiro é de que o 25 de Abril, em certo sentido, foi um primeiro passo para uma outra abertura muito grande do país, que foi a adesão à Europa. E, portanto, quando olhamos para a vida do país nas últimas décadas, nós não podemos desligar dos 2 fenómenos que vieram dar uma nova face, digamos assim, à própria vida nacional. E recordar, nessa perspectiva, cada 25 de Abril. Como? É assim que deve ser recordado. Evidentemente, é que nós hoje não podemos pensar das implicações, das aspirações do 25 de Abril sem pensar que essas aspirações e esses objetivos passaram a ser equacionados não apenas em termos nacionais, mas em termos de um espaço maior, que é a União Europeia. E, portanto, nesse sentido, aquilo que se passa na construção europeia tem implicações evidentes, como aliás estamos a ver até no modo de abordar as questões da crise em Portugal. O que se passa neste momento é que, muito infelizmente, a construção europeia, e quando falo em construção europeia, falo dos seus grandes ideais, das suas grandes diretivas,
das grandes aspirações dos seus fundadores, infelizmente, está numa gravíssima situação e num gravíssimo processo de retrocesso. E eu queria chamar a atenção para 2 ou 3 aspectos muito importantes. Em primeiro lugar, a União Europeia foi pensada como uma união de nações iguais. Este aspecto da igualdade, da postura e do estatuto de cada país membro está a ser cada vez mais prejudicado na medida em que o peso e a capacidade de influenciar dos países mais poderosos, designadamente da Alemanha, mas não só, está a desequilibrar brutalmente o poder democraticamente distribuído, digamos assim, no âmbito da União Europeia. E isto condiciona, como temos visto mesmo em relação às políticas concretas e ao processo ligado à Troika e às políticas dirigidas à crise, vemos isso como qualquer coisa que está a influenciar muito negativamente a capacidade do país e o grau de soberania que o país deve ter para encarar os seus problemas com independência entendida no âmbito da União Europeia. Neste documento afirma-se que o que está em causa é demasiado grave para ficar ao sabor dos gostos de um ou outro governante. Exatamente. Estão a falar de quem? Está a falar de quem? Estou a falar fundamentalmente da Alemanha e de outros países que têm tido um poder de influência maior, designadamente a Finlândia, designadamente agora também a Holanda, sobretudo a partir do momento em que tem o seu Ministro das Finanças como Presidente do Eurogrupo, não é? E pelos modos, até agora, tem feito disparates que têm sido mais ou menos geralmente reconhecidos. Agora, queria chamar a atenção para um ponto importante. Aqui, esta situação da Europa, que é extremamente grave, coincide com uma postura absolutamente de um seguidismo aparentemente sem qualquer espírito crítico por parte das autoridades portuguesas. E isso é importante que se diga porque há ali um grau de liberdade que pode ser utilizado e muitas coisas são apresentadas como inevitáveis, como resultantes de um determinismo absolutamente irresolúvel, quando é verdade que outros países, como a Espanha, como a Itália, como agora o próprio Chipre, têm tomado atitudes que têm levado a União Europeia a alterar a sua posição inicial. E porquê isso estará a acontecer em relação aos governantes de Portugal? Porque os governantes portugueses, pelo menos aparentemente, tomam a atitude de que é mais... Para já, ao passado de alguns deles, designadamente do nosso Ministro das Finanças, que está muito ligado a instituições europeias. E, portanto, esse passado poderá estar a influenciar. E, por outro lado, tem sido política, pelo menos falada, dita, do nosso governo, de que é fundamental não se fazer nada que prejudique a credibilidade externa. E a gente pergunta, credibilidade externa para quê? Nós, como disse, já estamos quase há 2 anos neste clima e, portanto, não vemos que essa credibilidade externa, que tem um custo muito elevado em termos de sofrimento da população portuguesa, que tenha qualquer contrapartida positiva. E, portanto, isto deve ser também realçado. E digo a quem nos está a ver e ouvir que gravámos este programa no início de abril. Alguns acontecimentos podem mudar cenários que são hoje uma realidade. Sim. Em qualquer caso, qual o papel da União Europeia neste momento para que, como se refere no documento, exista ética nas finanças? Que relação tem de haver aqui entre a União Europeia e cada Estado-membro? Antes de mais, um grau de democraticidade muito mais acentuado nos processos de decisão. Os processos de decisão agora estão completamente
determinados ou condicionados, fortemente condicionados, por esses países mais fortes. Pelo seu poder económico? Pelo seu poder económico, pelo seu poder político e, mais grave ainda, há decisões que dão a impressão de que estão paradas a nível europeu enquanto não haja eleições na Alemanha, por exemplo. Quer dizer, isto é uma situação intolerável, inaceitável. Todo um conjunto de 27 países não pode estar parado porque um deles vai ter eleições. Ora bem, portanto, é todo este mecanismo de falta daquilo que eu disse e que é um dos pilares do pensamento europeu, de que se trata de uma união de nações iguais. Isso não quer dizer que não se respeitem as particularidades de cada um, e é evidentemente que a dimensão e o poder económico é diferente entre os países, e isto tem que ser respeitado, mas não de forma a neutralizar completamente a capacidade de influência dos países mais fracos, mais pequenos. Seria a pior notícia em dias em que se assinala a conquista da liberdade? Certamente, quer dizer, é um modelo de União Europeia que não tem nada a ver com o modelo inicial, que é aquele que todos os países devem desejar tomar para uma construção do futuro, não é? Esperemos que tal aconteça Oxalá, que se volte a essa identidade da União Europeia. Claro. Dr. Alfredo da Costa, muito obrigado por ter estado uma vez mais neste programa, onde voltaremos de hoje a 8 dias com esta temática ética nas finanças, um documento da Comissão Nacional de Justiça e Paz que temos estado aqui a analisar. Desejo-lhe bom fim de tarde, até amanhã, se Deus quiser.